Jocasta, de Guy de Maupassant, tradução de Moacir Werneck de Castro, voz, Iba Mendes. Lembra-se da nossa grande discussão, uma noite, no pequeno salão japonês, a propósito daquele pai que cometeu um incesto? Das palavras violentas que me dirigiu, da exaltação de sua cólera, e lembra-se do que eu disse para defender aquele homem? A senhora me condenou, apelo agora dessa sentença. Ninguém no mundo, era a sua opinião, ninguém poderia absolver a infâmia de que eu me fazia advogado. Vou hoje contar em público este drama. Talvez se encontre alguém, não para desculpar o fato imundo e brutal, mas para compreender que se não pode lutar contra certas fatalidades que parecem horríveis fantasias da natureza todo-poderosa. Havia-na casado aos 16 anos, com um velho brutal, um homem de negócios, cobiçoso do seu dote. Era uma criaturinha delicada e loura, alegre e sonhadora, com grandes anseios de felicidade ideal. A desilusão caiu-lhe sobre o coração e esmagou-o. Compreendeu de repente que tinha perdido a vida, o futuro, compreendeu o desastre de suas esperanças, e um só desejo lhe ficou na alma, o de ter um filho para poder ocupar o seu amor. Não o teve. Passaram-se 2 anos. Ela amou. Era um rapaz de 23 anos que a adorava a ponto de cometer por sua causa todas as loucuras. Resistiu, contudo, resolutamente por muito tempo. Ele se chamava Pierre Martel, mas uma noite de inverno encontraram-se sós em casa dela. Ela viera tomar uma xícara de chá, sentaram-se perto do fogo, no sofá baixo, não se falavam, paralisados pelo desejo, os lábios cheios daquela sede selvagem que os atrai para outros lábios, os braços frementes na ânsia de se abrirem e apertarem. O lampião velado com rendas deitava uma luz íntima na sala silenciosa. Enleados ambos, pronunciavam por vezes algumas palavras, mas quando os olhos se encontravam, um sobressalto lhes levantava os corações. Que podem os sentimentos aprendidos contra a violência dos instintos? Que pode o preconceito do pudor contra a irresistível vontade da natureza? Seus dedos tocaram-se por acaso, e aquilo bastou. A força bruta dos sentidos jogou-os um contra o outro, estreitaram-se, e ela se abandonou. Ficou grávida do amante ou do marido? Como poderia sabê-lo? Seria com certeza do amante. Tomou-se então de pavor. Estava convencida de que morreria de parto. A todo momento fazia o rapaz jurar que olharia pela criança durante toda a sua vida, que não lhe recusaria nada, que seria tudo para ela, tudo, e até mesmo seria capaz de um crime pela felicidade dela. Essa obsessão raiava pela loucura. Ela se exaltava cada vez mais ao aproximar-se do parto. Sucumbiu ao dar à luz uma menina. Foi para o jovem um desespero terrível, um desespero tão furioso que não pôde ocultá-lo. É possível que o marido tenha tido dúvidas, talvez soubesse que a menina não poderia ter nascido dele. Fechou a porta àquele que se julgava o verdadeiro pai e escondeu a menina, que foi educada em segredo. E assim muitos anos se passaram. Pierre Martel esqueceu como se esquece tudo, enriqueceu, mas não tornou a amar e não se casou. Sua vida era igual à de todo mundo, a vida de um homem feliz e tranquilo. Nenhuma notícia lhe vinha mais do esposo que a enganara, nem da menina que considerava filha sua. Ora, um dia recebeu de uma pessoa indiferente uma carta onde lhe era comunicada, entre outras coisas, a morte do seu antigo rival, e uma vaga perturbação, uma espécie de remorso tomou conta dele. Que seria feito daquela criança, sua filha? Não poderia fazer alguma coisa por ela? Ela fora recolhida por uma tia,
e estava pobre, quase na miséria. Quis vê-la e ajudá-la. Fez-se apresentar na casa da única parente da órfã. Seu nome não despertou nenhuma lembrança. Estava com 40 anos e parecia ainda um rapaz. Foi recebido sem que ousasse dizer que havia conhecido a mãe da menina, com medo de mais tarde despertar alguma suspeita. Logo que ela entrou no salão, onde ele esperava ansiosamente a sua chegada, Pierre Martel estremeceu numa surpresa que tocava o pânico. Era ela, a outra, a morta. Tinha a mesma idade, os mesmos olhos, o mesmo cabelo, o mesmo talhe, o mesmo sorriso, a mesma voz. A ilusão tão completa o enlouquecia. Não sabia mais nada, perdia a cabeça. Todo o seu amor tumultuoso de outrora ferveu no fundo do seu coração. Ela era também alegre e simples. Ficaram imediatamente amigos. Ao entrar em casa, ele percebeu que se reabrira a velha ferida. Chorou perdidamente, a cabeça metida entre as mãos. Chorou pela outra, acossado por mil lembranças, perseguido pelas palavras familiares que ela dizia, recaindo de súbito num desespero sem saída. Passou a frequentar a casa onde morava a mocinha. Não podia dispensá-la, nem a sua conversa cheia de risos, o rumor de seu vestido, as anotações de sua voz. Confundia agora as duas num pensamento e no coração, a desaparecida e a viva, esquecendo a distância, o tempo passado, a morte, amando sempre a outra naquela, amando na lembrança da outra, não procurando mais compreender nem saber, não se perguntando nem mesmo se ela podia ser sua filha. Mas às vezes, à vista da pobreza em que vivia aquela a quem adorava com uma paixão dúplice, confusa e incompreensível para ele próprio, torturava-o horrivelmente. Que havia de fazer? Oferecer-lhe dinheiro? A que título? Com que direito? Desempenhar o papel de tutor? Parecia pouco mais velho do que ela. Julgá-lo-iam seu amante. Casá-la? Essa ideia surgida de repente em sua alma apavorou-o. Depois acalmou-se. Quem quereria saber dela? Ela não tinha nada, absolutamente nada. A tia via-o chegar para as visitas, sabendo muito bem que ele amava aquela criança, e ele esperava. O quê? Não sabia. Um dia ficaram sozinhos, conversavam tranquilamente, um junto do outro, no sofá da pequena sala de visitas. De repente, ele tomou-lhe a mão num gesto paternal e conservou-a com o coração e os sentidos perturbados contra a vontade, não ousando mais soltar aquela mão que ela lhe abandonava e sentindo-se desfalecer se a conservasse. E bruscamente ela se deixou cair em seus braços, pois amava-o violentamente, como sua mãe o havia amado, como se ela tivesse herdado aquela paixão fatal. Alucinado, pousou os lábios nos seus cabelos louros, e quando ela erguia a cabeça para fugir, as bocas se encontraram. Há certos momentos em que se perde a razão, eles a perderam. Ao sair para a rua, ele foi caminhando sem saber o que havia de fazer. Recordo, minha senhora, o seu grito, indignado, esse homem só tinha que se matar, e a minha resposta, e ela devia matá-la também? Essa criança o amava perdidamente, loucamente, com essa paixão hereditária e fatal que a abatera, virgem, ignorante e desorientada, sobre o peito daquele homem. Ela agira assim na irresistível embriaguez de todo o ser, que não sabe mais, que se entrega, que o instinto tumultuoso arrebata, atira nos braços de um amante, como entre os animais atira a fêmea ao macho. Se ele a matasse, que seria dela? Morreria desonrada, desesperada, abominavelmente torturada. Que fazer? Abandoná-la, dar-lhe um dote, arranjar-lhe um casamento? Ela morreria da mesma forma, morreria de dor, sem aceitar seu dinheiro nem outro esposo, pois que se entregara a ele.
ele lhe quebrara a vida, destruíra toda a felicidade possível para ela, condenara à miséria eterna, ao eterno desespero, às chamas eternas, à eterna solidão ou à morte. E além de tudo, ele também a amava, amava-a com horror agora, mas também com arrebatamento. Era sua filha, que fosse. O acaso das fecundações, a lei brutal da reprodução, um contato de um segundo, tinham feito sua filha aquela criatura que não estava ligada a ele por nenhum laço legal, que ele amava como antes amara a mãe, ou mais ainda, como as duas paixões se houvesse acumulado nele. Seria filha dele, e se fosse, quem importava? Quem havia de saber? E a memória ardente lhe evocava as promessas feitas à morta. Tinha prometido que daria toda a sua vida àquela criança, que cometeria um crime se fosse preciso, pela felicidade dela, e amava e mergulhava no pensamento do seu delito abominável e doce, arrasado a um tempo de dor e de desejo, que haveria de saber, pois se o outro morrera, o pai, que seja, disse consigo mesmo, esse segredo infame pode romper-me o coração. Visto ela não suspeitar de nada, carregarei sozinho esse peso. Pediu-lhe a mão e casou-se com ela. Não sei se foi feliz, minha senhora, mas eu teria feito como ele. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com